pessoal, a gente vai começar agora a oficina de quadrinhos e mulheres. Essa é uma oficina que eu baseei na minha pesquisa de mestrado sobre quadrinhos e resistência política. Eu mesma sou quadrinista, pesquisadora, pesquiso gênero, faço muitos quadrinhos autorais, e essa oficina vem muito da minha experiência, tanto como artista, como também como autora, pesquisadora, e vem também muito da conversa com as minhas colegas, as minhas amigas, essa comunidade artística que está sempre tentando resistir de muitas formas. Me apresentando rapidamente, eu sou a Vitorello, sou a diretora e produtora do documentário Mulheres Desenhadas, que foi exibido no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Fui criadora das ilustrações Coisa de Mulher, que foram expostas em prefeituras, escolas, bibliotecas, sobre mulheres históricas e os seus feitos. Sou também a autora de Tomboy, um pequeno zine que foi publicado aqui no Brasil e em Portugal, e cujas ilustrações foram expostas no Museu da Diversidade Sexual daqui de São Paulo. Sou mestre em comunicação e semiótica pela PUC. Mais recentemente, fiz parte de um grupo de pesquisa sobre a participação da mulher na mídia. É uma pesquisa que tem sido feita já há muitos anos, a maior pesquisa sobre gênero e a representatividade da mulher no jornalismo, feita no mundo inteiro. E, bom, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entrar em contato comigo, eu estou disponível nas minhas redes sociais ou no meu site, que é vitorello.art. Então, vamos lá. Quando a gente fala em quadrinhos e mulheres, a gente pensa em algumas questões. O que significa quadrinhos e mulheres? A gente está falando de quadrinhos de mulher? São quadrinhos para mulheres? São quadrinhos por mulheres? E qual que é a diferença entre cada um desses termos, dessas expressões, né? Quadrinho de mulher é um quadrinho que fala de coisa que só interessa para as mulheres, seja maternidade ou feminilidade. Quadrinho para mulher são quadrinhos também, talvez até feitos por homens, só que com personagens femininas, para as mulheres se identificar. Quadrinhos por mulheres são quadrinhos feitos por artistas que são mulheres, e necessariamente são quadrinhos para mulheres, de mulher. Então a gente percebe aí que existe uma questão. O gênero identitário, ou seja, ser mulher, se confunde com gênero literário, que é essa ideia de que existe um quadrinho de mulher. Essa é uma questão que muitas autoras percebem quando elas têm que lidar com editores, com leitores, com livreiros. É muito comum ser colocada nesse balaio de que, se você é uma autora mulher, o quadrinho que você faz é homogêneo em consideração, em relação aos quadrinhos de outras mulheres, como se todo quadrinho feito por mulher fosse igual. Ou ainda, é como se mulher não pudesse falar de questões universais. E a gente começa a pensar em outras questões também. Por exemplo, o que é uma questão universal? Por que só homem pode falar de questão universal? É universal porque é para homem? E por que as questões que são consideradas de mulher, como maternidade, não seriam universais, se elas não afetam todo mundo? Se mulher não é metade do planeta, por que não é universal o suficiente? Então, todas essas questões vão se misturando quando a gente tenta pensar em quadrinhos e mulheres, sejam elas enquanto personagens, enquanto autoras,
sejam elas enquanto pessoas com agenciamento dentro desse meio dos quadrinhos ou como musas inspiradoras. E é pensando nisso que essa oficina foi criada com esses 3 eixos: história, autoria e resistência. Então, partindo desse eixo da história, a mulher que a história desenhou. A história, como a gente aprende na escola, como a gente geralmente tem acesso através dos meios convencionais, é uma história escrita por aqueles que venceram. É uma história escrita por homens, é uma história vista de uma perspectiva eurocêntrica. Então, quando a gente vai pensar em grandes referências nas artes, a gente vê rostos de mulheres, porque geralmente são as mulheres que são muito retratadas. É aquela ideia da musa inspiradora mesmo. Aqui eu trouxe 3 exemplos das belas artes muito conhecidos, que é o Nascimento de Vênus, do Botticelli, a Mona Lisa, do Da Vinci, e a Menina com Brinco de Pérola, do Vermeer. São 3 quadros tidos como lugares comuns da história da arte. São quadros que são facilmente reconhecidos pelo público em geral, porque eles são, com frequência, reproduzidos na cultura pop, na cultura popular em geral. E é interessante, porque são homens que desenharam essas mulheres, muitas vezes em um contexto histórico em que as mulheres nem mesmo podiam posar, e num contexto histórico em que o fazer artístico era predominantemente masculino. Quando a gente vem para os quadrinhos, uma coisa semelhante acontece. Quando a gente tenta pensar em personagens que sejam mais representativos, mais icônicos, a gente lembra, por exemplo, da Mônica, do Maurício de Souza, da Mafalda, do Quino, da Mulher Maravilha, que tem a sua criação atribuída a 2 homens. O William Marston, um psicólogo norte-americano, e o H.G. Peter, que foi o ilustrador que fez o design dela. E mesmo no caso do William Marston, que era ele se inspirou em figuras feministas para criar a imagem da Mulher Maravilha, existem certas... tem uma história interessante que foi recuperada por uma pesquisadora mais recentemente, da vida privada dele. Ele era um professor de psicologia, casado, mas ele vivia com 2 mulheres, uma delas a esposa legal dele, e a outra parceira dele, uma jornalista, que era inclusive filha de uma feminista muito conhecida da época. E embora ele defendesse essa questão de amor livre, tem ainda muitas críticas da época. É muito difícil ver, com a perspectiva histórica que a gente tem, de que ele não praticava no dia a dia dele o que ele parecia pregar em relação à personagem dele. Então, são coisas muito complicadas da gente ver através dessa ótica, né? Não que um homem não possa fazer uma personagem feminina, e não que um homem sempre vá fazer uma personagem feminina que não seja não seja ideal ou não seja problemática ou o que quer que seja. O problema é que é muito sintomático a gente não conseguir pensar em autoras que tenham criado personagens assim. E é muito sintomático a gente já ter dificuldade de pensar em autoras no geral.
Então, pensando nisso, a gente vem para alguns questionamentos que pensadoras têm levantado já fazem muitos anos. O primeiro deles é a Virginia Woolf, que tem essa questão de um teto todo seu e o inconveniente fatal. A Virginia Woolf, ela escreveu um ensaio chamado Um Teto Todo Seu. Ela foi convidada a escrever esse ensaio sobre os temas mulher e ficção, muito semelhante à oficina que a gente está tendo agora, mulher e quadrinhos. E ela se deparou com questões muito semelhantes às quais a gente está se perguntando agora. O que é mulher e ficção, para começar? Mulher e ficção seria a personagem mulher que existe na ficção? Seria a ficção que é feita para a mulher? Ou seria a mulher que faz ficção? E qualquer que fosse a perspectiva que ela decidisse abordar, ela percebeu que existia uma questão ainda anterior, que era esse inconveniente fatal. O que a Virginia Woolf chama de inconveniente fatal, e cuja solução é o teto todo seu, que nomeia o ensaio, são as condições sociais, financeiras e materiais que uma mulher precisa ter para poder se tornar autora. Porque é muito conveniente, dentro de uma perspectiva de uma família nuclear tradicional, um homem que se dedica à sua literatura, enquanto que a família é administrada por uma mulher. É muito conveniente ter acesso a salários melhores, condições de vida melhores, quando você não tem que ir escrever a sua literatura, assim como é muito conveniente você não ter que se preocupar com questões de maternidade, questões de ser mãe solo, e além disso, se preocupar com o seu trabalho autoral. Então, como é possível a gente pensar nessas questões de ser uma mulher autora se a gente tem a dificuldade de simplesmente ser? Por isso que são questões que elas necessariamente estão associadas. E é irônico que esses questionamentos que a Virginia Woolf coloca já tem mais de 90 anos que são colocados, e eles continuam sendo tão urgentes quanto antes, tão atuais quanto antes. Então é frustrante pensar nisso, que a gente acaba tendo que se perguntar até que ponto a gente ainda é obrigado a lidar com esse inconveniente fatal. E pensando nas belas artes, tem um questionamento da Linda Nochlin, este que foi feito na década de 70, que é o seu ensaio Por que não houve grandes mulheres artistas? Ela fala isso se referindo principalmente ao Renascimento, à arte moderna e contemporânea nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse texto foi traduzido por uma editora independente que colocou também fez uma colocação muito importante, que no Brasil existe uma situação um pouco mais particular, que é que nós temos grandes mulheres artistas, no sentido de que na arte moderna e contemporânea temos grandes referências de mulheres artistas. Mas por quê? São questões que são feitas, mas não tem exatamente uma resposta.
mas de forma geral, a gente tem essa facilidade toda também de pensar em grandes mulheres artistas que sejam referência e cujas obras sejam tão icônicas quanto as obras dos considerados mestres das artes. E é aí que a gente vai para o próximo eixo, a questão da autoria, e, em outras palavras, a mulher que desenha a história, ou a mulher que desenha a sua história. De novo, emprestando essa perspectiva das artes tradicionais, a gente tem o caso da Artemisia Gentileschi. Ela foi uma pintora renascentista, uma das poucas pintoras mulheres da sua época que eram reconhecidas. O pai dela era pintor também e percebeu que ela tinha essa afinidade, esse interesse pela pintura desde criança e contratou para ela um tutor. Ela estudou pintura desde muito cedo, mas um desses tutores, que era também artista, abusou dela sexualmente em um desses contextos de estar durante a tutoria dela. Ainda nessa época de 1600, ela processou esse artista em um processo que foi muito desgastante e humilhante para ela, e perdeu esse processo. O pintor não foi condenado, e foi aí que a Artemisia pintou essa obra que a gente está vendo maior, que é essa cena da Bíblia, Judite decapitando Holofernes. Essa temática da Judite era uma temática comum, retratada na época. O próprio Caravaggio, que é considerado o mestre do chiaroscuro, foi uma inspiração para Artemisia para fazer esse retrato. Mas é interessante que essa pintura ela é tida como um ponto de referência hoje em dia para a gente pensar em perspectiva e a diferença que a autoria faz num trabalho artístico. Como era uma temática muito comum da época, a gente tem muitas pinturas contemporâneas a ela, dessa cena da Judite decapitando Holofernes. E, por conta disso, a gente consegue fazer muitas comparações entre a pintura da Artemisia e outras pinturas de outros pintores homens, que talvez tivessem muita afinidade com a história da Judite, mas que ainda assim eram homens, que jamais teriam ou tiveram essa vulnerabilidade de gênero que a Artemisia experimentou. Então, é tido entre historiadores da arte que esse retrato, na verdade, é um autorretrato. A mulher, a Judite, que está decapitando Holofernes, parece muito com a Artemisia, que fez alguns autorretratos na época também. E o Holofernes, no caso, parece um pouco com o seu abusador. Então, é tido como uma espécie de mensagem que, querendo ou não, tem esse fundo político nela também, de injustiça e de... Talvez essa fosse a única forma da Artemisia ter a sua justiça, através do trabalho dela, e através do trabalho dela que a gente está discutindo hoje as injustiças que foram cometidas no passado também. E é interessante, porque quando a gente compara visualmente com a pintura, por exemplo, do Caravaggio, que foi quem inspirou a Artemisia, a gente vê que a expressão tanto corporal como facial da Judite, que é quem segura a espada,
no caso da Judite de Caravaggio, é uma expressão quase que neutra, e o corpo não parece fazer força, enquanto que no quadro da Artemisia se trata de é um quadro muito mais violento, você percebe a resistência no corpo da Judite, na força das duas mulheres segurando esse homem. E é daí que vem a importância da autoria, a importância da perspectiva de quem faz. Então, voltando agora para o mundo dos quadrinhos, vamos falar um pouco de quadrinistas que se dedicaram a isso, a se desenhar e a desenhar o mundo que elas conhecem. Uma dessas quadrinistas, a Alison Bechdel, talvez uma das mais renomadas quadrinistas hoje em dia. Ela é autora do Van Home, uma autobiografia sobre o pai dela, que cometeu suicídio, e a relação que ela tinha com o pai dela, e a relação que isso tinha com a própria sexualidade, que ela foi se descobrindo lésbica aos poucos. E é uma forma completamente diferente em relação aos famosos comics americanos de super-heróis, que tem um hábito de representar a mulher, o corpo da mulher, de uma forma muito permeada pelo olhar masculino. No caso da Alison Bechdel, ela desenha a mulher de uma forma muito menos interessada no erotismo do corpo, ou muito menos interessada em deformar a anatomia da mulher para um público masculino. Uma outra obra da Alison Bechdel, que é bastante importante também, é o Dykes to Watch Out For. A tradução seria Sapatas para Ficar de Olho. E foi em uma dessas tiras que ela fez sobre o mundo lésbico que surgiu o teste de Bechdel. É um teste que ficou bem conhecido. Não é um teste formal, mas é uma forma da gente questionar o que a gente consome da indústria do entretenimento. A tira está aqui para ser visualizada, ser lida. Se trata de duas amigas conversando no cinema e uma delas fala que ela tem uma regra para assistir um filme. Tem que ser um filme que satisfaça 3 requisitos. Primeiro, tem que ser um filme que tenha pelo menos 2 mulheres. Segundo, essas 2 mulheres têm que, em algum momento, conversar entre si. E terceiro, quando elas conversarem entre si, tem que ser sobre alguma coisa que não seja um homem. É uma forma muito simples de verificar rapidamente o agenciamento que uma personagem feminina tem em um filme. Claro, não é um teste super rigoroso, mas é um teste que faz a gente questionar quais são os requisitos mínimos. Por que mesmo requisitos tão simples não são muitas vezes cumpridos por filmes tão básicos, né? E esse teste ele foi tantas vezes replicado e discutido que fizeram sites inteiros em que você pode checar se o filme passa no teste de Bechdel ou não. E fizeram também adaptações ao teste de Bechdel. Então é engraçado ver como um quadrinho pode ter tantas repercussões, ainda mais um quadrinho que é só algumas... É uma tira, na verdade, né? Não é uma graphic novel, né? E é um quadrinho que tem repercussão até hoje, as pessoas fazem pesquisas acadêmicas em cima dele. Uma outra autora muito interessante é a Una. Ela escreveu o Desconstruindo Una. Ela
é uma autora de... Ela cresceu em Yorkshire, lá no Reino Unido. E ela cresceu na época do caso do Estripador de Yorkshire. A infância dela foi permeada tanto por acompanhar o desenvolvimento do caso do Estripador de Yorkshire na mídia, que inclusive foi muito caótico e desrespeitoso com as mulheres, porque a polícia não levava a sério o caso, principalmente porque as primeiras vítimas eram consideradas mulheres não dignas, mulheres que eram prostitutas ou mulheres que trabalhavam à noite. E a própria Una, desde criança, estava muito vulnerável a assédios e abusos, a violências de gênero. A própria Una foi vítima de abuso sexual mais de uma vez, e em ambas as vezes ela não foi capaz de articular o que aconteceu com ela, e as tentativas que ela teve de articulação foram ignoradas. Como, por exemplo, nessa imagem que a gente vê aqui, à esquerda, ela carrega o próprio balão de fala como se fosse um fardo, porque as palavras não ditas têm esse peso para uma pessoa que sofre esse tipo de violência. E depois disso, a forma de se autorretratar dela também muda, como nessa imagem à direita. A Una se retrata como uma espécie de... como se ela tivesse se transfigurado num monstro, que é um inseto insignificante e repugnante, que tem esses resquícios de códigos que são associados aos genitais, aos órgãos sexuais, como se ela só fosse isso. E ela coloca: minhas asas não parecem funcionar muito bem. Talvez elas sejam apenas decorativas, como se, além de tudo, ela deixasse de fazer sentido, ela deixasse de ter função. E é durante toda a HQ dela que ela percorre da infância à vida adulta as dificuldades de estar tão vulnerável, e principalmente porque ela é considerada um monstro por ser uma vadia, por não ser uma mulher da forma ideal, como também ela é um monstro que é inofensivo, porque ela não representa uma ameaça para alguém. Pelo contrário, ela está mais vulnerável, ela é uma pessoa que está mais sujeita a outros predadores, outras formas de abuso. E ela vai construindo isso e vai se transformando numa homenagem para as vítimas do Estripador de Yorkshire, que se transformou, assim como muitos outros assassinos em série, em uma espécie de celebridade. Então, enquanto as vítimas são esquecidas, o Estripador de Yorkshire ganha um título de estripador, ganha o nome dele é lembrado, e as vítimas só se transformam em números, se transformam em... Elas deixam de ser pessoas. E é muito bonito ver que a Una, ela se dedica à memória dessas vítimas. Ela se dedica a pensar no que elas poderiam ter sido se elas não tivessem as suas vidas interrompidas de uma forma tão violenta. Ela se dedica a desenhar essas mulheres como mulheres, e não como monstros ou como números, como coisas sem rosto. E, por fim, a outra artista que eu analisei durante a minha pesquisa de mestrado foi a Emily Ferris. Ela é autora do Minha Coisa Favorita é Monstro. Esse livro foi lançado aqui no Brasil ano passado e também é uma HQ consideravelmente recente também, mesmo nos Estados Unidos. É o primeiro
É a primeira história em quadrinhos da Emil Ferris. Eu acho que é sempre muito interessante relacionar o trabalho da Emil Ferris com a vida dela. E nesse sentido, por isso que eu acho que é interessante incluir aqui também, porque a HQ dela não é uma autobiografia, mas tem muito da Emil Ferris nessa obra. Se trata de... É uma história de uma menina que é a menina que conta a história. Ela tem um caderno em que ela desenha, inclusive toda a arte da HQ é feita com caneta esferográfica. Essa menina se desenha e conta a história da vida dela, conta a história da vizinha dela, que é assassinada. Com o assassinato da vizinha dela, ela passa a investigar o que aconteceu. Porque é considerado um suicídio, mas ela não acredita que a Anka, a vizinha dela, teria se suicidado. E é interessante porque a protagonista, durante toda a história, se desenha não como uma menina de 13 anos, mas como um lobisomem. Porque ela é completamente apaixonada por filmes de terror, pela ideia de monstro, e ela se vê como um monstro. É interessante que a Emil Ferris diz que ela pensou nessa abordagem porque ela própria sempre se viu como um monstro também. Ela nasceu com uma deficiência física e isso já fazia ela se ver um pouco monstruosa. E conforme ela cresceu, isso se misturou também com a ideia da sexualidade dela enquanto mulher bissexual. Isso se traduz muito, fica muito evidente em Minha Coisa Favorita é Monstro, porque a própria personagem também, além de se retratar como um monstro, ela, nas raras vezes em que ela se vê mais vulnerável, é que ela se desenha como menina. E isso também é em momentos em que ela revela que ela gosta de meninas também. Então, também está relacionado com essa questão da sexualidade. E isso não fica explícito a princípio, mas conforme você vai se, vai se acostumando com a personagem, você percebe que ela quer ser um monstro porque monstros não morrem, né? Monstros são fortes, monstros não são meninas vulneráveis andando pela cidade de Chicago e tão predispostas a sofrerem violências, inclusive isso quase acontece com a personagem e ela fica realmente ponderando, né, o que pode acontecer comigo, uma menina, né? E ela também gosta de desenhar as outras pessoas que talvez ela queira proteger como monstros. São formas de encarar a vulnerabilidade literalmente como potência. E eu acho que isso é o que tem de tão interessante, mesmo numa obra que não é autobiográfica, as experiências do autor, elas acabam sendo sobressalentes também. É aí que a gente chega nessa conclusão desse eixo, que o pessoal é político. Esse é o título de um texto de uma feminista, a Hennish, ela escreveu esse texto nos anos 70, sobre algumas práticas feministas da época, que eram criticadas, mas que hoje em dia elas são um funcionamento ativista muito comum. O que ela defendia era que era necessário que existisse, por exemplo, grupos de mulheres para conversar sobre as dificuldades que elas tinham, dificuldades pessoais. Tinha gente que ridicularizava esse tipo de prática, dizendo que era terapia em grupo, era
era um desabafo apenas, mas ela defendia que esse tipo de prática tinha uma potência muito grande política e de engajamento, enquanto seguindo esse mesmo princípio de que a vulnerabilidade pode ser uma potência. O pessoal político vem da ideia de que uma mulher pode desabafar sobre a situação que ela tem dentro de casa ou as dificuldades que ela tem no trabalho e descobrir que outras mulheres sofrem dos mesmos problemas ou sofrem de problemas muito semelhantes. Então, problemas que pareciam pessoais talvez não sejam tão pessoais assim, talvez sejam coletivos. E problemas coletivos exigem também soluções coletivas. E mesmo soluções que parecem pequenas agem como formas de micropolítica. E é um pouco dessa forma que esses quadrinhos podem agir também. É daí que vem a vulnerabilidade desses quadrinhos e é daí que vem a resistência deles. E é dessa forma que a gente passa para o próximo eixo. Resistência. Desenhe. Quando eu terminei a minha pesquisa de mestrado, eu fui muito motivada por um livro chamado Vulnerability in Resistance, a vulnerabilidade na resistência. Foi um livro organizado pela Judith Butler, Gambetti, Sabsei, e tem textos de pessoas no mundo inteiro sobre contextos muito diferentes. É um livro que fala sobre formas de resistir politicamente, mesmo sem ser um protesto em praça pública, que é o convencional. Isso porque, às vezes, a gente não consegue protestar em praça pública. E isso porque, às vezes não existe praça pública. Então, entre as muitas formas de resistir politicamente que esse livro traz, uma delas é as artes. E formas das artes trazerem e engajarem as pessoas para questões urgentes, ou mesmo questões históricas que continuam sendo urgentes. Eu trouxe aqui nesse slide uma espécie de painel com artes que eu encontrei na época da finalização do meu mestrado, de uma questão que era muito urgente nessa época, que foi a questão da Marielle presente. A comunidade artística se organizou para fazer uma espécie de mutirão de história em quadrinhos, de desenhos em homenagem a Marielle. E essa é uma forma de... Claro, a Marielle não pode estar em praça pública, mas a Marielle pode estar presente de outras formas de resistir. E aqui a gente parte, então, para a proposta de atividade prática. O autorretrato é uma temática, uma abordagem muito comum durante toda a história da arte. De certa forma, as autobiografias em quadrinhos são uma espécie de longuíssimos autorretratos de todas as perspectivas possíveis. Aqui eu trouxe duas imagens. Primeiro, a coluna partida da Frida Kahlo. A Frida Kahlo é talvez uma das mulheres artistas mais lembradas hoje. Talvez ela seja uma das poucas mulheres lembradas quando a gente pergunta houve grandes mulheres artistas? E uma das coisas que a Frida Kahlo mais pintava era a si própria. Na pintura em questão, ela fala do próprio corpo.
a Frida Kahlo, durante a sua vida, ela teve pólio e ela também sofreu um acidente de... ela sofreu um acidente de bonde, que quebrou a coluna dela. Ela, durante a vida inteira, teve muitos problemas de saúde e teve que lidar com dor crônica, e isso foi tema de muitas pinturas dela. E a gente consegue enxergar isso nesse autorretrato. Da mesma forma que, à direita, eu trouxe um autorretrato da Emil Ferris. A Emil Ferris teve uma coisa sobre Minha Coisa Favorita é Monstro que eu não contei. Ela começou a escrever esse livro e desenhar esse livro quando ela contraiu... Foi depois dela ter contraído a febre do Nilo. Ela foi picada por um mosquito que deixou ela paralisada. Inclusive, ela não só não conseguia andar, como ela não conseguia desenhar. Ela, nesse meio tempo, ela se viu desempregada, mãe solo, com problemas de saúde graves. Ela não tinha que aprender a se virar numa cadeira de rodas e ela não podia desenhar mais. Foi nessa época que ela começou a fazer um curso de artes. Ela reaprendeu a usar a mão. Inclusive, esse retrato que a gente está vendo, segundo ela, é um retrato não muito bom de quando ela estava reaprendendo a usar a mão. E, sem dúvidas, tem essa inspiração da Frida Kahlo. A Emil Ferris teve que se reinventar, e foi ao se reinventar que ela escreveu e desenhou o Minha Coisa Favorita é Monstro, uma história em quadrinhos que tem revolucionado a ideia de fazer quadrinhos. Foi um livro que foi rejeitado por inúmeras editoras, porque é um livro muito esquisito. Ele não parece uma história em quadrinhos necessariamente, ele parece um caderno desenhado, belamente desenhado, mas ainda assim um caderno. Ele é inteiro colorido, é um livro enorme, muito grosso, e é ainda a primeira parte de uma história de 2 partes. E ela tentou, durante muito tempo, publicar esse livro, até que ela achou uma editora disposta a publicar. Ela conseguiu publicar o livro, venceu os principais prêmios de história em quadrinhos nos Estados Unidos e no mundo. E ela própria diz que um dos melhores momentos para ela foi quando o Art Spiegelman, o autor do Maus, conheceu ela, e ele ficou impressionadíssimo com o trabalho dela, disse que ela ia revolucionar a forma de se pensar quadrinhos, de se desenhar quadrinhos, de se fazer quadrinhos, né? E é interessante ver como esses 2 autorretratos contam histórias. São autorretratos muito ilustrativos, muito narrativos. No caso do retrato da Emil Ferris, ela coloca aqui que ela começou a desenhar o primeiro autorretrato dela depois do vírus. Ela teve que prender uma caneta na própria mão com fita crepe, e ela descobriu que ela conseguia desenhar ainda. Talvez não fosse tão fácil quanto antes, mas ela conseguiu. Ela misturou isso com os desenhos da filha dela, que foi quem acreditava que ela ia conseguir desenhar de novo. E quanto mais a gente olha para essa imagem, mais a gente vê que tem uma história sendo contada aí, como uma espécie de teatro. Dentro do peito dela tem ela na cadeira de rodas e a filha dela falando que ela conseguia. De forma semelhante, o retrato da Frida Kahlo conta uma história de dor, de se sentir quebrada e de se sentir
um pouco monstruosa também. E é a partir disso que eu proponho que vocês tentem fazer autorretratos que contem uma história. E eu acho que não há necessidade de ter de ter regras. Eu acho que a gente pode desenhar, fazer autorretratos de formas muito diferentes. Nem precisam ser retratos do nosso rosto, na verdade, né? Nesse caso aqui, eu peguei 2 páginas da minha história em quadrinhos Tilt, que foi finalista do prêmio de melhor história em quadrinhos da Feira Dente e foi indicado ao prêmio Grampo. Nessas 2 páginas, eu fiz autorretratos. Essa história em quadrinhos fala da minha experiência com enxaqueca crônica, dor crônica, e eu relaciono isso com religião, com as minhas relações interpessoais. Então, eu desenhei a mim mesma como uma santa 2 vezes. Uma vez quando eu era criança e já tinha dor de cabeça. E outra vez, eu agora, ainda com dor de cabeça, com os remédios na minha mão, quase como se fossem símbolos, né, divinos. A coroa de espinhos, que é também, ironicamente, uma coroa de espinhos que fica ao redor da cabeça, como dor de cabeça. E a minha gatinha quase que onipresente no meu colo. Eu tô até surpresa que ela não tá no meu colo nesse exato momento. E foram 2 espécies de autorretratos que se transformaram em páginas de uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos que eu tentei fazer cada página completamente diferente, com técnicas diferentes. Nesses 2 casos, eu desenhei à mão, com lápis, depois eu pintei em cima de uma folha de papel vegetal, e tratei tudo isso no computador para juntar essas camadas. Mas você não precisa fazer isso, claro. Eu fiz isso porque eu trabalho muito com computador e eu acho mais fácil, mais rápido. Mas eu acho que para um exercício de autoconhecimento do seu próprio processo criativo e do seu processo de autoconstrução, você pode fazer esse retrato com as coisas que você tem na sua frente, seja ela um caderno e canetinha Bic, que foi como a Emily Ferris fez o livro inteiro dela, de 500 páginas. E, bom, estamos falando de mulheres e quadrinhos. E eu gostaria de acreditar que tem também pessoas aqui que não são mulheres e que têm assim, ainda o interesse em mulheres e quadrinhos. Porque, como eu disse, eu acho que ser mulher é tão universal quanto ser homem, ou pelo menos deveria ser. Faça um retrato de uma mulher na sua vida que tem uma história para contar, ou que teve uma história para contar e não teve a oportunidade. Porque eu tenho certeza que todos nós conhecemos essas pessoas. Isso se nós não formos essas pessoas, mas eu acho que todo mundo tem uma história para contar que, infelizmente, não teve espaço para ser contado. E lembra quando eu falei que um autorretrato não precisa ser um desenho? Aqui estão coisas que eu também considero autorretratos, ainda que não tenha sido eu quem tirei a foto. Essas são imagens do meu cérebro. Como a minha história em quadrinhos era uma história sobre enxaqueca crônica, eu achei que seria interessante incluir imagens um pouco mais realistas da minha situação. E enquanto uma paciente de enxaqueca já faz muitos anos,
eu fiz diversos exames de imagem, incluindo ressonância magnética, e eu tenho essas imagens de mim por dentro. Não tem como ser mais pessoal que isso. E eu acho que fazer interferências de imagens que já são suas, ou que você pegou para si, como no caso de imagens que são consideradas coisas da ciência, da medicina, que são coisas que é quase como se não pertencesse a nós, né? Esses exames, muitas vezes, são formas de dizer que o corpo é seu, mas você não sabe ler, você não sabe interpretar o seu corpo. Bom, agora eu sei. Eu literalmente escrevi em cima dessas imagens, então não tem como dizerem que eu não sei ler isso. Então eu coloquei coisas que me eram muito pessoais e que talvez parecessem não ter a ver com enxaqueca crônica, e que talvez não tenham necessariamente a ver com enxaqueca crônica, mas tem a ver comigo. Na primeira imagem eu escrevi: ia crescendo e passava mais tempo em situações que podiam ser e que não eram, criando vidas complexas de pessoas que nunca existiram, assim como eu, dissociando em sonhos acordados, uma vida inteira ausente de mim, fugindo do abismo da própria existência. Isso é uma história em quadrinhos, porque eu vejo aqui 8 quadrinhos e eu vejo o uso de letras, imagens, frases. Na página seguinte, à direita, eu fiz algo um pouco semelhante, mas diferente. Tem essa ideia do balão de fala, que é usando um recorte da própria chapa do exame. Tem a ideia do quadro, mas eu também coloquei uma justaposição de textos que você lê numa ordem não linear e são apropriações mesmo, tanto das minhas imagens como apropriações da linguagem dos quadrinhos. Então, o que é realmente uma imagem narrativa, né? O que é uma imagem que conta uma história? Claro, aqui a gente está sendo um pouco mais literal no sentido de contar uma história, porque tem literalmente uma história escrita por cima aí. Mas são formas da gente pensar em como desenhar, se desenhar e contar coisas que não encontrariam espaço para serem contadas em outras situações. São formas de resistir politicamente, porque são formas que não existem de outra forma. Essa história em quadrinhos que eu fiz, ela não poderia ser uma mensagem que eu contaria de qualquer outra forma na minha vida. Eu poderia contar para alguém, conversar com alguém a respeito, mas nada muda a sensação de, num evento de quadrinhos, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida ler essa história em quadrinhos, olhar para mim e ter esse reconhecimento mútuo de que nós somos iguais, apesar de sermos muito diferentes e a gente nunca ter se visto na vida antes, e a gente não saber o nome um do outro. Porque existe aí a identificação na dor do outro, não só por ser uma forma de transmitir uma empatia, mas porque é uma forma de cristalizar uma violência que foi cometida e continua sendo cometida contra as pessoas, e violências às quais a gente ainda está sujeito. Então, façam essa atividade. Eu gostaria muito de ver o resultado dessa atividade de vocês. Façam um autorretrato que conte uma história que é importante para vocês. Que é uma história que precisa estar no mundo, porque é importante para vocês, é importante para alguém que vocês já foram, e é importante para alguém que vocês ainda não conhecem. E se alguém quiser e puder me mandar, eu vou ficar muito feliz também de ver, e a gente pode conversar a respeito
desse processo criativo e de outros processos criativos também. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Estou disponível para conversar, vitorello.arte.